Boa noite, Lanterna do Eibe agora. E o Lanterna do Eibe hoje eu não preparei a apresentação estrutural, porque eu fiquei muito tocado por uma pergunta, muito tocado por uma pergunta feita no último Lanterna do Eibe. Ao final, na parte fechada, não irei dar mais detalhes, só o suficiente para você que não acompanhou as perguntas saber do que se trata. Então, uma pergunta que mexeu muito comigo era um pai, filho, maior de idade, entrou numa universidade pública, então o pai não está pagando nada, e o homem, o rapaz, ele trabalha além de tudo, então o pai não está colocando dinheiro mais, ele se vira, mora numa república, estuda numa faculdade pública, aparentemente numa cidade longe dele, trabalha, ganha algum, está tocando a vida, deve comer no bandejão. Era o meu caso, né? Na USP eu trabalhava, comia no bandejão. Cara, meu, você não. Quanto você custa para os seus pais? Zero. Custa nada. Eu gastava água e luz. E aí ele falou: eu encontrei maconha. Meu filho veio para casa, encontrei maconha com ele. O que eu faço? Tiro ele da faculdade? Daí, inclusive, boa noite, Eric. Você também acompanhou vários casos e eu queria contar. Relato. Primeiro, o que eu acho pessoalmente, assim, se fosse com a minha família, depois falar como professor, que eu vi muitas pessoas se perderem, o Eric também viu muitos colegas se perderem nisso. E caso fosse, se essa conversa evolui, peço desculpa, que é um assunto que mexe muito comigo, tá? Eu posso analisar números, mostrar números, tal, mas eu não gostei da resposta que eu dei para você. Eu estou falando para você que me perguntou da última vez. Tá? Tomara que você esteja assistindo. Eu não gostei da resposta porque ela não ficou completa. Longe de estar completa. Eu acho o seguinte, eu acho que ao longo da sua vida é praticamente impossível você não levar um tombo. Tem pessoas que podem levar um tombo por causa da bebida, más companhias, drogas, um negócio errado, por gastar muito, por jogatina, seja lá o que for. E quando você levar o tombo, você tem que levantar. Pode respirar, tomar ar, mas tem que levantar e não repetir o mesmo erro. Então, eu vou começar com uma coisa que para mim foi muito forte. Que o meu avô José falou para mim quando eu era nessa fase assim, adolescente e depois jovem adulto. Foi muito forte. O José Weintraub, com aquele sotaque dele. Escuta, meu neto, com aquele sotaque. Escuta, meu neto. Você vai levar um tombo. E quando você levar um tombo, se eu estiver vivo, eu vou te ajudar a ficar de pé. Vou fazer tudo que eu puder para te ajudar a ficar de pé, mas voltar a andar é por tua conta. Eu não tenho como te carregar nas costas. Mas você pode me procurar que eu te ajudo a ficar de pé. Isso foi muito forte. Teve, depois, o que acabou acontecendo? Meus pais se separaram num processo de separação tumultuada junto com o plano Collor. Então minha família meio que desmanchou. Foi um ambiente muito ruim, ficou um ambiente ruim em casa. Apesar de ser uma família de médicos, nunca me faltou nada, nunca faltou comida, ficou um ambiente muito ruim. E lá pelas tantas, falaram, não dá, vou morar na... Eu liguei para o meu avô, falou, posso dormir aí? Está muito ruim. Ele falou, pode, meu neto, pode dormir. Eu fui dormir. Tinha um escritóriozinho, tinha um sofá bom, não era que eu fui dormir num canto, era um sofá-cama. E eu fiquei dormindo no sofá-cama, estudando na USP, fiquei lá uns ano e meio, 2.
Ali eu levei um tombo, no meio do plano Collor, cara, mas não dava para arrumar emprego, meu, pressão para todo lado, difícil, um período difícil, foi o período, eu diria, mais difícil da minha vida. Não que não tenha tido períodos depois duros também, tá? Mas foi um tombaço. E o que ele falou para mim naquele momento foi, teve outra coisa que eu pensava, puxa vida, naquele momento você parou, plano Collor, eu fiquei mal, cara, porque minha mãe cobrava, meu pai cobrava, eu não tenho como trabalhar agora, eu tenho 17 para 18, cara, 18 anos, cara, o que vocês querem que eu faça agora? É difícil. E eu penso, se eu pudesse, em algum momento, falar para um neto, bisneto, trisneto, que eventualmente esteja nesse momento que eu estava sentado no quarto, chorando, cheguei a chorar, teve um momento que eu sentei no quarto e chorei. Eu falaria, você não está sozinho, você está comigo, o meu neto, meu bisneto, eu te amo, você está comigo. Mesmo que fisicamente eu não esteja, o meu espírito está dentro de você. A energia que eu tenho, ela está dentro de você. Você tem isso dentro. Usa essa energia, usa a razão para levantar e voltar a andar. Eu não tinha cometido erros. Os erros foram do meu pai e da minha mãe. Principalmente do meu pai, mas mais do meu pai e minha mãe. Mas eu estava no chão. Eu estava no chão, eu conseguia, não tinha ambiente para abrir um livro e estudar, porque é muita briga em casa, muito ruim. Não teve agressão, mas tinha agressão verbal, não era um ambiente ruim, muito ruim. E eu penso muito nisso, sabe? Se você tiver uma referência moral, uma perspectiva, mesmo que seja imaginária, é muito importante, muito importante, muito importante. Então, o que eu acho? Você encontrou, e é errado. Tem gente que usa droga e leva a vida, não fica viciado. Eu bebia semi-profissionalmente, eu bebi bastante, tá? Bebia bastante. Mas eu nunca bebi a ponto de esquecer. Teve um período ali, né, que eu falei, pô, tá horrível, eu acho que eu vou encher a lata, pegar umas garrafas de bebida, eu vou encher a lata para esquecer, porque tá horrível a minha vida. Aí eu falei, não, se eu beber agora, eu viro alcoólatra. Se eu beber para esquecer, eu viro alcoólatra. Mas eu bebi bastante ao longo da minha vida, bebia vinho todo dia, bebi uísque, bebi bem. Só que eu não tenho propensão a ser alcoólatra, eu nunca bebi para esquecer problema. Não, estava horrível, eu vou beber para esquecer os meus problemas. Nunca fiz isso. Porque eu tinha medo, se eu fizer isso, aí eu viro alcoólatra. Então, quando eu tenho problema, eu não bebo. Agora, se eu tivesse propensão a ser alcoólatra, eu teria virado alcoólatra, porque, pô, bebi para valer. Parei de beber agora por quê? Por que eu parei de beber? Basicamente porque meus exames médicos estavam dando que não estava legal, tá? Tá dando uma certa calcificação nas artérias, estava muito acima do peso, estava inflamado. E o médico falou, cara, os médicos que a gente conhece, tem contato, são faroleiros, inclusive, um abraço para ambos, que sabem quem eu estou falando. Quer viver mais? Se não, bebe aí e morre, cara. Vai morrer mais cedo. E entre beber, que é gostoso, não é ruim, eu gosto de beber, eu tenho prazer na bebida alcoólica. E viver mais, putz. E acabou, foi assim, parei de beber quando? Não, bebi no Brasil, entrei no avião, não bebi mais. Falar que eu não bebi mais, em 2 ocasiões, eu tomei um vinho frisante, um champanhe hortazinho, 2 taças, tá? 2 taças, duas. Numa vez foram 2, na outra foi uma taça só. Então, eu bebi 3 taças no último ano. Então, assim, e sempre foi assim, não vou beber agora. Eu não bebo, não me faz falta. Eu gosto, mas não me faz falta. Mas se eu tivesse propensão, eu teria ficado alcoólatra. Assim como nicotina. Eu fiz exame genético, aí deu propensão a ser viciado em nicotina. Só que eu sempre fumei charuto. E como minha mãe fumava cigarro, eu sabia que era uma coisa terrível. Então,
Charuto, você vai lá, fuma, tal. Você fumou 2, você não fica legal, fica estragado. Não fiquei viciado em charuto. Gosto também reduzi, parei, não estou fumando. Mas o que eu acho que é importante falar, a maconha, talvez ele utilize e não fique um junkie viciado e dê tudo errado. Talvez ele seja uma fase, e tem exemplos de pessoas que usam eventualmente e não viram junkie, não... Mas tem muito caso que o cara pode dar surto de esquizofrenia, pode dar doença, pode ficar viciado, pode partir para droga mais pesada, principalmente se ele estiver utilizando isso para tratar uma depressão, se automedicar de uma forma equivocada, de uma forma errada. Ali no caso, você falou, eu não tenho tanto controle, porque a maior de idade está ganhando dinheiro dele, está numa universidade pública, cara. Como é que eu faço? O que eu falo para os meus filhos, desde pequenininho, falo para eles, e eu acho que você deveria falar, não importa, filho, o que você faça, não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. E o quanto eu vou te amar? Eu lembro que eu ia na beira do mar, e eu falava isso sempre para eles, eu vou amar, meu amor por vocês, o tamanho desse oceano aqui. Se você tirar uma piscina inteira desse oceano, continua tendo muita água nesse oceano. Então, se você fizer uma monstruosidade, eu vou continuar te amando. Eu não vou falar que é certo o que você fez. Eu vou brigar, eu vou te repreender, vou tentar impedir que você faça o que é errado. E o errado é do tamanho de uma piscina olímpica, mesmo assim sobra um oceano inteiro. E quando você levar o tombo, se você estiver fazendo uma coisa errada, eu estarei aqui para te ajudar a ficar de pé. Então, é o que eu falaria pro teu filho agora, cara. Eu falaria, filho, você está usando maconha, pode dar muita coisa errada, talvez nem dê, tomara que não, filho. Mas não é bom, pode gerar problemas, surto de esquizofrenia, você pode ficar viciado, participar de droga mais pesada, não é bom, não faz bem, é errado. A droga vem de uma forma errada, eu nunca usei maconha, não é porque não me ofereceram. Porque na minha época nem falavam que, ó, dá vício, tal, meu pai era médico, falava, é problema, dá vício, tal. Mas o principal, falou, não vou. É porque eu sabia que aquele baseado vinha todo errado. Entendeu? Gente morre, gente se mata, gente é corrompida. O cara que usa uma coisa ilícita, ele faz parte, ele é cúmplice da corrupção. Desde cedo eu tinha essa consciência. Se eu estivesse passeando no Marrocos, onde é legalizado o haxixe, estava lá fumando com 17 anos, era capaz de sentar e experimentar. Que é errado, porque não é uma droga tranquila. Nunca experimentei, porque é errado, porque vem com corrupção, porque vem com crime. Hoje eu tenho uma visão bem mais negativa do álcool, hein? Eu acho que o álcool no Brasil é muito tolerado, é muito tolerado. O álcool é uma droga muito perigosa. Está legalizada, paga imposto, tudo. Só que é muito perigosa. Os Estados Unidos tratam o álcool de uma forma, eu acho, mais correta. Não pode beber em público, não pode estimular, não pode, nada. É uma droga pesada, uma droga. O álcool é uma droga pesada. E a nicotina também é. Tá? Então tem que ser tratado como que é. É perigoso. O mundo ocidental lida com álcool há milênios, há 4.000 anos lida com álcool. Mas você tem que saber que é perigoso. Tá? Mas diretamente, o que eu falaria para o teu filho é essa, filho, tá errado. E você pode quebrar a cara, tomara que não. Se você quebrar a cara, saiba que eu sempre estarei aqui para te ajudar a ficar de pé. Não importa que você errou, você vai parar, porque está errado. Mas se você aparecer aqui, conte comigo para eu ajudar você a ficar bem.
A pior coisa que você pode fazer é se afastar do seu filho e criar barreira. Porque o que acontece? Não é só na faculdade é pior, porque não, o cara meu é jovem, tá adulto, é um jovem adulto com dinheiro no bolso que conquistou uma vaga numa faculdade pública, então ele está ganhando o dinheiro dele, ele está adulto, ele está experimentando uma forma de poder pela primeira vez na vida. Mas o que leva as pessoas a usarem droga é companhia errada. É companhia errada. E você tem companhia errada na escola, no ensino médio, no Fundamental 1, no Fundamental 2. Você tem na faculdade, você tem depois no emprego. Um cara entra no emprego, convence o outro a roubar, inexperiente, o chefe é ladrão, ensina o cara a roubar. Tanta coisa. Você cria o seu filho não para ele não ter contato com ninguém errado, porque é impossível ele não ter em algum momento contato com más companhias ou pessoas erradas. Você cria ele para ele despertar, falar, opa, tem algumas linhas aqui que estão sendo atravessadas e você está errado. Para ele ficar com desconforto naquele momento. E aí tem a segunda coisa. Eu tenho 3 filhos. Os 3 tiveram a mesma educação. Só que cada um é de um jeito. Um gosta de um pouco mais de bagunça, um gosta de menos bagunça, um é mais introspectivo, o outro é mais extrovertido. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. O que todos eles têm que saber? Olha, tem limite, tem coisa errada, o mundo é perigoso. E caso você faça bobagem, eu vou te perdoar, meu filho, porque eu te amo. E quando você levar um tombo, porque todo mundo leva um tombo na vida. Todo mundo leva um tombo. Eu tomei um monte de capote, tudo como foi lá. Quando você levar esse tombo na vida, eu estarei aqui ao seu lado para te ajudar a ficar de pé. Me procura, meu filho. Eu vou brigar. Eu vou falar que você está errado. Mas eu vou continuar te amando. E eu vou te ajudar a ficar de pé. Agora eu fiquei satisfeito com a resposta. Era isso que eu queria falar, Eric. Obrigado. Beleza. Abraão, eu até citei na outra live, né? Vou falar aqui também, que você, quando estava no governo, você era ministro da Educação, você levantou bastante essa bandeira, né? O pessoal bateu bastante em você. A gente teve exemplos, né, na Unifesp, lá onde a gente frequentava, de alunos que morreram, né, por causa de drogas. Sim, não é raro, morre porque bate o carro, morre porque tem overdose, morre porque é atropelado, ou se machuca, ou fica aleijado, ou é molestado sexualmente. Cara, meu, você cria o filho com todo carinho, limpa o bumbum do filho, dá banho, ensina, educa. Aí você manda ele para o lugar que você fala assim, pô, e é importante, porque não pode, não precisa fazer faculdade. Cara, meu, se você puder ter um diploma, aumenta a sua chance de sucesso na vida. Se você puder ter, veja, tudo igual. 2 pessoas exatamente iguais. Uma tem um diploma, a outra não tem. Essa tem mais chance de sucesso na vida. Agora, as 2 estão iguais. Essa não tem o diploma, essa foi para a faculdade e voltou viciada em drogas. Eu prefiro que ela não vá. Essa foi para a faculdade e perdeu um braço, porque estava bêbada, foi atravessar a rua bêbada de uma festa da faculdade, pocilga, e ficou o resto da vida sem um braço. Eu prefiro que não vá. Então, e o que acontece? Um jovem adulto, os homens querem beber, as mulheres querem beber. Se você não quiser usar outras drogas, legal, porque tem aí ganhar, ficar amiguinho um do outro. Tá? Então, tem criou-se uma cultura do uso da droga na festa, nas faculdades e mesmo nas escolas. E isso é muito errado. Essa passação de pano, principalmente para a maconha. A maconha é uma droga hoje um pouquinho
pouquinho menos, mas era uma droga tida como, meu, pô, eu sou inteligente, calmo, eu sou legal, vou encarar a vida assim, tal, ter uma viagem, ter umas ideias. E não dá para mentir, porque a droga relaxa, algumas relaxam, nunca usei cocaína, mas o álcool relaxa. Né? A nicotina também relaxa, também dá. Né? Com um charuto você fica balão, fica balão. Agora, deve ser, dizem que é. O cara fica. Deve ser uma coisa que dá uma sensação fantástica. Agora, tem que mostrar, tem que demonizar as drogas, assim, tem que falar: isso aqui é uma coisa que mata, que escangalha a tua vida. Você criou o teu filho com todo carinho, com todo amor, todo cuidado, aí ele vai para um lugar desse e você perde o seu filho, cara. Você perde o seu filho, cara. Não é razoável, não é aceitável, não é correto, não é decente. Ou nem isso, não perde. Você pega a tua filha, tal, vai para um lugar, ela enche a cara e perde a virgindade no banheiro da faculdade, cara. Pô, vai se lascar, meu. Isso não é correto, não é legal. Talvez para o garoto que transou foi, mas para a menina não foi, para o pai também não foi, cara. As menininhas pequenininhas quando estão brincando de panelinha, não tá pensando, meu sonho, o sonho dela é casar de branco ou de creme, tá discutindo como é que esse é o sonho do meu menino, como é que vai ser o casamento dela, como vai ser a casinha dela. Não é se ela vai perder o banheiro, vai perder a virgindade no banheiro químico da festa da faculdade, cara. Pô, não é, cara. Não é. Então, eu acredito que tem que buscar um resgate, entendeu? E aí a pessoa perde a virgindade no banheiro da faculdade, bêbada, putz, aí já começa uma bola de neve, uma influenciando a outra, sabe? Vira uma bola de neve, não é uma bola de neve, é uma bola de cocô, vai juntando mais cocô, mais porcaria, mais cocô, mais porcaria. A pichação é arte. Pichação não é arte, cara. Não é arte, é só sujeira na parede. Ah, é grafite. Cara, tá bom, faz na tua casa, no muro, faz na parede dentro da sua sala, cara, no teu quarto. Então, o que eu posso falar, cara? Eu tô cada vez mais conservador e mais coxinha. Cada vez mais conservador e mais coxinha. Mas o meu conservadorismo, cada vez mais conservador e mais coxinha, ele tem esse lado da minha juventude que eu não. A primeira vez que eu li o Novo Testamento que mexeu comigo, assim, que eu entendi, eu já tinha uns 17 anos. Só que a primeira vez que eu li, eu falei, pô, você tem que me amar mais do que você ama os seus filhos. Pô, por que eu tenho que amar mais do que eu amo os meus próprios filhos? Porque não pode ser igual. Não, porque o que acontece? Os seus filhos podem morrer, cara. E se você, infelizmente, a coisa mais trágica que pode acontecer, graças a Deus, nem quero nem imaginar, não tem nem palavra. Uma pessoa que perde os pais é órfã, uma pessoa que perde o esposo é viúva ou viúva. Para filho é uma tragédia tão grande que não tem nem palavra para isso. E tão tragédia que é. Cara, você perdeu tudo, mas você ainda tem Jesus, você ainda tem Deus. Então, a sabedoria, óbvio, eu não estou. A mensagem que você pode passar, filho, não importa o que aconteça. Você tem Jesus, você tem Deus, e eu tô contigo, cara. Eu tô contigo, mesmo quando eu já estiver morto. Eu tô dentro de você, eu tô contigo, cara. Tá? Eu te amo, tô contigo. Tá errado o que você tá fazendo, mas saiba que se você fizer o estádio do Pacaembu de cocô, cara, perto do oceano, não é nada, cara. Não é nada. Quando você precisar, quando você mudar de ideia, quando você estiver por baixo, quando você estiver, liga pro seu pai. Liga pro seu pai. Fala comigo. Ao mesmo tempo, não é falar, tá tudo bem, tá tudo errado. Você está fazendo errado, meu filho. Eu te amo, sai daí, vem para cá. Não é bom. Você vai fumar, vai beber, vai perder um braço, meu filho. Vai transar com quem não tem que transar, tá errado. Vem para casa. Tranca a faculdade, passa 6 meses aqui, depois você volta. Volta quando tiver mais maduro. Não quer trancar, não tranca então.
Mas saiba que eu tô aqui, meu filho. Eu tô aqui te esperando. Eu vi aluno, eu vi colega, eu vi um monte de gente se perdendo nessa vida. Um monte de gente se perdendo, cara. Um monte de gente se perdendo. Tá? E eu fico pé da vida quando um jovem chega numa faculdade e a faculdade está com o professor passando esse tipo de cultura porca da esquerda, que é ser promíscuo. Eu ainda peguei uma época que as moças queriam casar, namorar, perder a virgindade com o futuro marido. Né? Casar virgem já não era, mas queria casar coisa séria. Ainda mais na USP, lá, naquela época tinha muita moça séria, não sei como é que está hoje. Na Federal de São Paulo também ouvi muita moça séria lá. Não sei que ponto, que grau, mas não é que está todo mundo perdido. O Brasil todo está perdido. Tem muita gente séria no Brasil. O que não tem é gente falando na lata. Está errado usar maconha, está errado ser promíscuo, está errado dar para o colega de quarto perder a virgindade no banheiro químico, está errado, é sujo, é errado. Não sai nada de bom daí. Segura a periquita. Não beba. Aguarda. Não estou falando que você perdeu a virgindade com o cara, tem que casar com o cara. Mas não é um evento fortuito. Também a segunda vez, também, o segundo mas não pode ser fortuito. E o terceiro também não. Você não tem que ser promíscuo, meu filho. E você que é meu filho, não pode ser um cafajeste. Não pode terminar fazendo as coisas que mamãe fala e faz. E fala, ou fala que faz. Tanto faz. Tá? Não é exemplo para nada nem para ninguém. Ah, mas Abraão, pô, eu frequentei bordel, não sei o que lá. Cara, mude hoje, amanhã. Reconheça o erro e comece uma vida nova. Para isso é o conceito do perdão. Você tem que pedir desculpa, se arrepender, pedir desculpa e começar um movimento novo. Levou um tombaço. Fica de pé. Ah, mas eu não tenho mais pai, tio. Você tem Deus. Está lá. Por isso que está no Novo Testamento. Ame a mim mais do que você ama seu pai, a sua mãe, seus filhos. Ele está lá te esperando para te ajudar a ficar de pé. E quem geralmente fala essas coisas é meu irmão, Arthur. Eu estou falando isso agora, eu tenho muito mais resistência a utilizar uma linguagem religiosa, porque mexeu muito comigo a tua pergunta, a tua colocação. Tá? Eric, por favor, se você puder me ajudar e contar um pouco, sem citar os nomes, né? O aluno que morreu, teve um aluno, putz, cara muito bom, caiu no trilho do trem, cara, do metrô, cara, que coisa triste, cara. Que coisa triste, cara. Tanta coisa triste que eu vi. Tanta coisa triste que eu vi, cara. Aí vai esse lixo da esquerda, lixo, escória. Falar que, não, droga, maconha, você é careta. Lixo, cara, lixo. Hoje até álcool, bebida, cara. Eu bebi errado, bebi muito na faculdade, não podia ter bebido. Tá errado, tá errado, tá errado. Enfim. O Eric não bebe, não fuma, nada. Mas na faculdade eu era zoado, cara, por causa disso. Na Unifesp eu era o único que não bebia, né? Muita gente vem do interior sem beber, 6 meses de faculdade já se transforma. Eu vi meninas, assim, chegar de uma cidade do interior, menina religiosa, em 6 meses, cara, fazer orgia, usar droga, cachaça, né? Primeira festa, assim, vai ficar com aqueles copos, o pessoal coloca alguma coisa na bebida da menina. E aí a mina dorme, acorda, nem sabe o que aconteceu, cara, só com as dores, né? Então é muito perigoso. E eu era repreendido na faculdade. Primeiro porque eu era amigo do Abraão. Isso aí me deu uma dor de cabeça. E segundo porque eu não bebia. Então, desde o trote, meu primeiro dia na faculdade teve trote, falei, não, pode pintar, pode fazer o que vocês quiserem. Mas aí tinha que ficar pegando dinheiro pra bebida, né? Falei, não bebo, não vou pegar dinheiro pra ninguém, não, pra beber. Aí me tiraram foto minha, e aí, pô, você tá entrando na faculdade, você quer ser, né, as pessoas normais, né? Quer se enturmar, não quer arrumar briga. Eu já arrumei briga no primeiro dia, cara, de aula. Não vou beber, vocês são tudo retardados aí, e colocaram minha foto no Facebook da faculdade, cara. E aí eu já virei o opressor. Aí no segundo ano, fizeram uma lista, assim, da faculdade. Não cheguem perto.
e colaram no banheiro das meninas, assim, meu nome tava lá, cara, olha só. Fui selecionado. Mas é o preço que você paga, né? Para não querer fazer parte desses grupelhos aí da universidade. E passei, assim, foi difícil, né? É ruim você estar num lugar onde as pessoas claramente te odeiam, mas você sabe como é. Eu tinha o Arthur, eu tinha um Abraão lá, então foi O ódio, tranquilo. para mim, não me incomoda. Como no meu caso, mais fácil do que. Porque eu, em razão do meu nome, cedinho eu comecei a cruzar com antissemita, né? O antissemita te odeia, né? Você vai se adaptando. O ódio de um antissemita é muito parecido do ódio de um cara de esquerda tem por um cara conservador, uma coisa, um cristão, uma coisa. É um ódio visceral. É. Mas o que eu fico sensibilizado é isso, é o desperdício vulgar da vida das pessoas. As pessoas voluntariamente e assim, caem em arapuca, é uma armadilha. É uma armadilha. Tá armada para você mandar seus filhos para lá para fazer assim, ó, pegar os seus filhos, cara. Tá em boca aberta, assim, você vai lá, você manda o seu filho para lá e faz assim. Por isso que eu ficava pé da vida quando eu falava, meu. Tem frases minhas no YouTube eu falando. É um absurdo vocês defenderem o uso de droga, cara. Vocês estão matando, vocês estão destruindo muita gente. Não é que. Porque um morre, o outro fica aleijado, a outra menina acorda depois de ter sido alucinada, um monte de porcaria. Mas aí tem a segunda etapa. O cara que fica viciado, fica xarope, fica estragado, e leva a vida ruim, mas leva a vida. Também é péssimo. Tem um grupo que usa e tudo bem, leva, não dá grandes efeitos. Eu conheci algumas pessoas no mercado que usaram e não ficaram viciados, usaram pó, né? Não ficaram viciados. Fala, todo mundo que usa pó fica viciado. Não sei da pedra eu não sei, mas pó. Tem cara que usa, fica viciado, vira junk, tem cara que usa e não. Usou, tal. Então, não vou falar para você, usou uma vez e vira junk. Não, talvez você seja um privilegiado que. Ou não é privilegiado. Você usa e não virou junk. Você pode ser um cara que bebe, que nem eu bebi, e não virou alcoólatra. Mas foi errado. Minha experiência com álcool foi errada. Foi errado. Por que. Cara, primeiro família de polaco, né, meu? Meu avô nasceu na Polônia, então eu comecei a beber de pequeno, cara. Eles acham que se você der bebida para criança pequena, o cara não vira alcoólatra, porque bebe na frente dele. Então eu lembro, pô, pequenininho, 4, 5 anos, meu avô chamando, vem cá, vem cá. Experimenta, meu neto, vem cá, experimenta. O que é isso, vô? É limonada. Aí você pô, a caipirinha, estava dando caipirinha. Cuspia. Eu fiz a mesma piada com meu filho. Você vê como passa essas coisas? Passa, é cultural, cara. Tava bebendo uísque na praia, bebendo meu whiskyzinho lá com gelo. Chegou o teu, pô, Guaraná, põe, porque não tem Guaraná em casa, não tem refrigerante em casa. Guaraná, quer um gole? Quero. Cuspiu. Enfim. Mas o álcool na minha casa não era tão estigmatizado como deveria ser. Álcool não, álcool é problema. Álcool é problema. Não é tranquilo. O cigarro eu sabia que era problema. Na geração da minha mãe era viciada em cigarro. Fumava muito. Morreu por causa disso. Mas quando ela começou a fumar, não se sabia, não sabia que fazia tanto mal, que fazia mal, que viciava. Então, a gente precisa evoluir, né? Falar. Não sou contra proibir, hein? Eu sou a favor de tratar como é. É uma droga legalizada que você tem que usar com muito cuidado. Não tem que glamorizar. Usar com moderação, é isso. Álcool, né? E cocaína? Cocaína, não. E a heroína? A heroína também não, cara. Mas e a endorfina? E se você precisar de anestesia e
tudo bem, daí você usa o remédio, né? Você usa a anestesia, não a droga, mas enfim, é isso. Eric, vamos para as perguntas? Vamos lá, Abrão. Eu vou. Mais comentário, né? O pessoal não fez muitas perguntas, não, mas tem bastante relato aqui do pessoal. Eu vou colocar na tela. Então, agradecer, né? Quer mandar mais uma mensagem para quem tá assistindo isso aqui fechar, na aberta amanhã? Cara, eu queria mandar uma mensagem para a pessoa que me perguntou. Ou você que está passando por uma situação análoga, que eu já escutei um monte de pessoas passaram por situações análogas a essa. Até casos mais graves, quando o filho vira junk mesmo. Tem um amigo que o filho passou por um processo bem pior, com maconha, hein? De virar junk só com maconha. Ele ficar, não conseguia fazer nada, só conseguia fumar. Cara, você não está sozinho. Tá? Você não está sozinho. Um dia depois do outro, entenda o que gerou o problema, o que te trouxe até aqui. Teve alguma coisa que trouxe você a esse momento ruim. O que te trouxe a esse momento ruim? Geralmente é mentira. Porque se o cara é bêbado, se o cara é viciado, em algum momento ele mentiu. Mentiu. Se ele só fala a verdade, ele tem fala sempre a real, fala a verdade, você para antes do cara virar realmente viciado, drogado, pesado. Então, assim, descubra o que gerou o problema. Eu diria que grande chance de ser mentira. Enfrente o problema um dia depois do outro. É um tombo. Não passa, tem que ficar de pé rápido, não. Fica de pé devagar, toma o seu tempo. O tempo que você conseguir bancar, manter, toma o tempo. Melhora, ajuda a ficar de pé ou fique de pé e volta a andar e veja o que gerou o tombo, para não acontecer de novo. O Bolsonaro me enganou, eu sei onde ele me enganou. Se fazendo de coitado, porque várias pessoas já me enganaram, porque eu tenho essa coisa do Novo Testamento, bem-aventurados pobres, que deles será o reino do céu. Então você pensa que o pobre é bonzinho, o Zé Ruela é bonzinho, o cara que fala errado é bonzinho, não é. Tem cara pobre que é um demônio, só que, ou Zé Ruela, que fala errado, que o Bolsonaro se faz de coitado, tá? Você pensa, é bonzinho, é inocente. Então, o coitadismo dele, o coitadismo me enganou. Né? E eu já sabia, não foi a primeira vez que eu caí nesse truque do brasileiro. É bem de brasileiro, se fazer de coitado, e aí o cara te engana. Mas reconheça, tente analisar o que gerou o problema para não acontecer de novo, saiba que é um problema, tenha tempo para ficar de pé, para lamber as feridas. Se for um filho seu, um sobrinho, um parente seu, fala, eu te amo, tô aqui. Você fez bobagem, mas eu continuo te amando. Quanto? Um oceano. E é isso. Tá? E é isso. Para você que não é membro do canal, tá? Eu desejo para você uma sorte grande na tua vida e que Deus te acompanhe. Obrigado a todos. Vamos para as perguntas agora.